Muito bom dia, sempre uma alegria estar com você aqui na programação. Vamos conhecer um pouco mais as questões da acupuntura, tirar dúvidas sobre esse assunto que é muito legal e com certeza você já ouviu falar de acupuntura. Hoje vamos conhecer então um pouco mais com detalhes sobre o tratamento que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil e no mundo também. E saberá o porquê tantas pessoas estão cada vez mais procurando a acupuntura para tratar seus males. Dr. Fábio Mendes, especialista nesta área, é nosso convidado. Dr. Fábio Mendes, bom dia. Me fala um pouquinho então dessas questões pertinentes à acupuntura. Bom dia. Bom dia, SJ, bom dia, amigos. E realmente, SJ, não é à toa que se ouve falar tão bem da acupuntura, né? É muito comum meus pacientes, Fábio, eu já ouvi falar muito bem, dizem que é muito bom. Realmente, a acupuntura tem sido responsável pelo alívio e cura de milhares de pessoas pelo mundo, SJ. Pessoas que sofriam gravemente com problemas do tipo insônia, enxaqueca, depressão, dores nos músculos e nas articulações, enfim, problemas que comprometem e muito a qualidade de vida de um indivíduo. Por isso, SJ, que hoje é a terapia complementar mais respeitada no mundo e cada vez mais indicada e praticada por fisioterapeutas, médicos e também outros profissionais de saúde. Agora, o que é mesmo, Dr. Fábio, a acupuntura? A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, né, que utiliza pontos do nosso corpo que são estimulados através de finas agulhas, né, são agulhas especiais com o objetivo de equilibrar o organismo, que nós chamamos de homeostasia, buscar o equilíbrio do organismo e com isso tratar doenças e sintomas. Agora, como é que é o procedimento com a acupuntura e como ele atua no meu corpo, no corpo do seu paciente? SJ, a acupuntura funciona através da escolha desses pontos, né? O paciente inicialmente é feita uma consulta, uma avaliação que nós chamamos tecnicamente de anamnese e são escolhidos pontos, através da história clínica do paciente, são escolhidos pontos para ser tratados, né? Esses pontos são escolhidos e são puncionados com essas agulhas especiais e a partir do momento que a gente coloca as agulhas, gira a agulha, a gente gera um estímulo, né? Estímulo do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico. Esse estímulo ele atinge o sistema nervoso central, o periférico, o sistema endócrino também, nossas glândulas, né? Liberando substâncias internas que nós chamamos de opioides endógenos, né? E também desativa áreas de dores, promovendo o equilíbrio do organismo. Agora, muita gente pergunta, Dr. Fábio, a acupuntura dói? SJ, é um dos bloqueios das pessoas a fazerem, procurarem o tratamento. Na verdade, muita gente não faz acupuntura com medo da dor. E é um erro isso, porque a acupuntura não dói. Inclusive, você é meu paciente, você fica à vontade para dar um depoimento seu, mas realmente a acupuntura não dói. Ela é um leve estímulo, uma leve sensação, que não chega a ser uma sensação, um estímulo doloroso, e que a pessoa sente apenas um leve choquinho, uma leve picada. Como você disse, eu tenho feito e com uma resposta fundamental, fantástica. Vamos chamar de uma picadinha de formiga, né? Eu acho que a picada da formiga é mais dolorosa do que a acupuntura, com certeza. Então, realmente, essa ideia de dor não existe, né? As pessoas, claro que temem, mas esse mito, né, tem que ser vencido, com certeza. Agora, Dr. Fábio, como a acupuntura pode ajudar as pessoas a perderem peso? Até nisso ela ajuda? Com certeza, CJ. A obesidade ela tem fatores múltiplos, né? Não é uma causa somente. Mas hoje em dia, a correria do dia a dia, o estresse, a ansiedade, o excesso de preocupação, isso tem feito as pessoas ficarem mais irritadas, ansiosas. E a gente já sabe que o alimento libera quando a gente se alimenta, principalmente de alimentos doces, carboidratos, amidos, o corpo libera uma substância chamada endorfina, que provoca, pelo menos naqueles minutos iniciais, uma sensação de bem-estar. Então as pessoas, como estão muito estressadas, ansiosas, estão comendo mais no intuito de buscar um certo alívio. Na verdade, a princípio comer gera um prazer, depois gera uma ansiedade, um peso de consciência maior. Então o que a acupuntura faz? A acupuntura diminui a ansiedade, a pessoa não busca tanto o alimento para conter essa ansiedade, ela também ativa o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino, que as pessoas que têm intestino preso têm distúrbios metabólicos, né? E isso faz com que a pessoa emagreça mais rapidamente. Existem casos no consultório de pessoas que perderam 6, 10, até 15 quilos, tratando somente a ansiedade e reeducando a alimentação. Então o segredo é acupuntura mais reeducação alimentar, atividade física, as pessoas conseguem perder bastante peso e o organismo fica muito mais saudável.
Estou conversando com o Dr. Fábio Mendes, especialista em acupuntura, da clínica Bem Viver. Dr. Fábio, um tema muito interessante, a questão da acupuntura no tratamento daqueles que usam o cigarro, o tabagismo. Também a acupuntura trabalha isso. A acupuntura ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como eficiente no tratamento do tabagismo. O que acontece com a pessoa que quer parar de fumar e não consegue? A pessoa, quando ela para de fumar, ou ela fuma o último cigarro, ela começa a sentir sintomas que nós chamamos de síndrome de abstinência, que é um conjunto de sinais e sintomas que começam a aparecer quando a pessoa não dá mais aquelas substâncias químicas que o corpo está acostumado a receber, às vezes quase que né, com muita frequência. Então essa pessoa ela começa a sentir esses sintomas que variam entre irritabilidade, ansiedade, nervosismo, né? São sintomas emocionais. Algumas pessoas desenvolvem transtornos de humor, impaciência, insônia, tremores pelo corpo. Varia muito. Tem pessoas que têm síndrome de abstinência muito intensa e tem pessoas que têm síndrome de abstinência mais leve. E nos sintomas físicos, a pessoa sente dores pelo corpo, né? Então, assim, é muito... Isso é a grande motivo das pessoas não procurarem, não conseguirem dar continuidade ao fato de parar. Então a acupuntura ela trata essa síndrome de abstinência. O indivíduo começa a sentir mais, lógico que ele sente algum desconforto, não é que ele não vai sentir falta totalmente, mas as chances de ele parar de fumar aumentam em até 6 vezes. Ele sente um desconforto muito menor pelo fato da acupuntura tratar essa síndrome de abstinência, e parar de fumar fica muito mais fácil. Agora, qualquer pessoa pode submeter ao tratamento com a acupuntura, Dr. Fábio? Com certeza, SJ. A acupuntura, por ser um tratamento natural, a gente não joga nada químico de fora para dentro. A gente usa a própria acupuntura. A acupuntura estimula o próprio corpo a se equilibrar. Nos casos das dores, dos distúrbios emocionais, a acupuntura age com o próprio equilíbrio, com a própria química interna. A gente equilibra, a gente promove a homeostasia, que é o equilíbrio interno, estimula mudanças de hábitos de vida, como reeducação alimentar, atividade física. E por isso, por ser natural, pode ser feito desde crianças, idosos, né, mulheres grávidas. Não há contraindicação. Quando o paciente está totalmente descompensado, é uma dor que requer uma avaliação de um especialista, a gente encaminha para um neurologista ou para um endocrinologista. Na avaliação a gente percebe se há algum sinal de doença mais grave e encaminha esse paciente para um profissional necessário. Mas na grande maioria das vezes não há restrição e o tratamento é muito tranquilo. Agora eu quero saber, Dr. Fábio, quais as doenças que a acupuntura trata? SJ, a acupuntura, por ela atuar no equilíbrio do corpo, ela trata uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de sintomas e doenças. A própria Organização Mundial de Saúde, ela, através de um estudo feito em 2002, ela, concluído, se não me engano, em 2007, ela reconhece a acupuntura como eficiente para 41 doenças. E outros estudos já relatam que, além das 41 doenças, mais de 300 sintomas podem ser tratados com acupuntura e com segurança. Mas, de um modo geral, a acupuntura tem uma eficiência muito grande nos casos de insônia, pessoas que têm dificuldade para dormir, dores de cabeça e enxaqueca. A gente tem feito um diferencial, tem melhorado a vida de pessoas que sofrem com enxaqueca, transtornos de ansiedade, né, depressão, tratamento complementar na síndrome de pânico. A gente percebe muito bem que os pacientes às vezes já vêm com a medicação, mas tem certa dificuldade na melhora, começa a fazer acupuntura, há uma vantagem, há uma modificação na evolução clínica. E os pacientes também com dores de coluna, né, estresse de um modo geral, e esses pacientes beneficiam muito. Mas a acupuntura atua também na fibromialgia, né, nos casos de dores generalizadas, enfim, são mais de 40 doenças e mais de 300 sintomas. As pessoas que quiserem agendar uma consulta, uma pré-consulta... SJ, na clínica nós temos um espaço chamado pré-consulta. É quando a pessoa tem dúvidas sobre acupuntura, o que a acupuntura faz, se a acupuntura é indicada para o meu caso, né? A pessoa às vezes está se perguntando, a acupuntura é indicada no meu caso? Você não precisa às vezes pagar uma consulta só para fazer essa pergunta. A gente criou um espaço chamado pré-consulta, que é para as pessoas tirarem dúvida diretamente comigo, né? E é só ligar e marcar que a gente dá essa oportunidade, uma conversa com a pessoa totalmente gratuita para ela tirar as dúvidas. Telefone para contato?
Telefone para contato é o 3331-3372. Eu queria salientar aqui às pessoas, Jota, que a acupuntura é imprescindível que se procure um especialista. Só um especialista em acupuntura pode dar segurança e pode usar completamente a acupuntura e toda a sua gama de terapia, os complementos que tem na acupuntura, a auriculoterapia, acupuntura laser. Somente um especialista é qualificado a oferecer esse tratamento com segurança. "90 dias para mudar sua vida. Projeto Vida Saudável, porque a vida só se vive uma vez." A proposta do nosso programa é mudar para melhor a vida das pessoas. Com base em vários estudos científicos, sugerimos os 20 passos para uma vida saudável e que sirva de informações básicas a uma mudança de hábitos. Siga os 20 passos a seguir e experimente uma vida mais saudável. Olá, sou SJ de Moraes, comunicador social, e gostaria de perguntar a você como anda a sua qualidade de vida. Faça o teste. Pegue o nosso material da cartilha do Vida Saudável. Cansaço exagerado, insônia, ansiedade, esquecimento, diminuição do prazer sexual, ou dor de cabeça, aperto no peito, prisão de ventre, hipertensão quando está tenso, choro ou vontade de chorar. Pegue o material e, com muita atenção, faça você mesmo a sua autoavaliação. Olá, sou Fábio Mendes, fisioterapeuta especialista em acupuntura. Serei o facilitador dos 20 passos para uma vida mais saudável. Projeto Vida Saudável. Primeiro passo. O primeiro passo para uma vida mais saudável, que eu queria salientar aqui, é desenvolva o interesse por uma vida mais saudável. Isso mesmo, porque sem interesse, sem motivação, você não seguirá nenhuma das orientações que vão vir a seguir. Saiba que o futuro da sua saúde depende das suas atitudes de agora. Ou seja, na grande maioria das vezes, ser saudável ou doente no futuro é uma escolha sua. As pessoas saudáveis estão sempre se questionando e buscando informações para melhorarem seus hábitos de vida. Eu queria falar a vocês que são 25 doenças que podem ser evitadas simplesmente melhorando os hábitos de vida. No Brasil, são 350 mil mortes por ano que poderiam ser evitadas simplesmente mudando alguns hábitos. Então fiquem atentos e desenvolva melhor esse interesse por uma vida mais saudável. Segundo passo. O segundo passo que eu queria salientar é: comece o dia com café da manhã saudável, pois esta é a refeição mais importante do dia. Esta é a hora que o seu corpo absorve mais nutrientes devido ao jejum noturno. Acorde um pouco mais cedo, arrume tempo para lavar uma fruta, para você consumir essa fruta, preparar um pão integral ao lugar do pão branco, iogurte natural com cereais integrais tipo granola, substituir o leite de vaca por um leite de soja de repente. Pense nisso. Terceiro passo. O terceiro passo para uma vida mais saudável: alimente-se a cada 3 horas. Isso mesmo, mas em pequenas quantidades, pequenas refeições. Nunca saia de casa sem se alimentar. Projeto Vida Saudável, quarto passo. Quarto passo para uma vida mais saudável que eu queria falar aqui é: nas refeições, faça o seu prato mais colorido possível. Quanto mais cor tiver seu prato, maior será a diversidade de vitaminas e minerais que você estará ingerindo. Portanto, prato colorido é sinônimo de saúde. Quinto passo. Quinto passo que eu queria salientar aqui é: adicione uma colher de fibra de trigo no arroz. Deste modo, estará compensando as fibras que foram retiradas durante o refino. Este hábito pode fazer maravilhas ao seu intestino e trará uma maior sensação de saciedade. Sexto passo. Alimente-se devagar e mastigue bem os alimentos. Saiba que o seu cérebro precisa de tempo para entender que o seu estômago está cheio. Fazendo isso, você comerá menos naturalmente. Sétimo passo.
O sétimo passo para uma vida mais saudável é muito importante. Cuide do seu intestino. A sua saúde depende da saúde do seu intestino. Saiba que intestino preso é sinônimo de corpo intoxicado. O intestino deve funcionar todos os dias e não 3 vezes por semana, como falam por aí. O nosso intestino ele é responsável por 90% da serotonina do nosso corpo e também por 80% aproximadamente do nosso potencial imunológico. Pense nisso. Passo número 8. Comece uma refeição com um caprichado prato de salada completa. Mas preste atenção, a salada tem que ser completa e colorida. Passo 9. O nono passo para uma vida mais saudável talvez seja um dos mais importantes. Se permita dormir 8 horas por noite. Não há saúde sem uma boa noite de sono. Só tome remédios para dormir com orientação médica. No caso de insônia, experimente acupuntura e atividade física. Na grande maioria das vezes, esta combinação é muito eficiente. 10º passo. O 10º passo para uma vida mais saudável: acostume-se a beber mais água. Deixe uma garrafa de meio litro sobre a mesa do trabalho, ou outra dentro do carro, quem sabe. 2 litros por dia, em média. Este é um hábito muito importante para você conquistar e manter a sua saúde. Passo 11. 11º passo para uma vida saudável: exerça alguma atividade física pelo menos 5 vezes por semana. Ou todos os dias, se você estiver bem disposto. 1 hora de caminhada pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e é suficiente para obter os benefícios do esporte. Quando fazemos atividade física, ativamos o nosso metabolismo a queimar mais calorias, e o que é melhor, ele se mantém ativado por horas após o treino. 12º passo. Coma menos. Tente colocar 20 ou 30% menos comida no prato. Isso também vale para os lanches. Estudos confirmam que indivíduos que comem menos vivem mais e são mais saudáveis. A grande maioria da população come muito além das necessidades diárias. Gente, fique atento nisso, é muito importante. 13º. O 13º passo para uma vida mais saudável é incluir pelo menos 3 frutas e 2 porções de legumes na alimentação diária. Elas garantem quantidades mínimas de vitaminas, fibras, minerais que ajudam a prevenir diversos tipos de doenças. 14º. O 14º passo para uma vida mais saudável: o jantar deve ser a refeição mais leve do dia. Se você tem mais fome à noite, faça um esforço, coma menos nesse horário. O corpo se acostumará e você terá mais apetite pela manhã. 15º passo. Não compre alimentos que devem ser evitados. Por exemplo, biscoitos recheados, doces, balas, enfim. Se você comprá-los, com certeza não irá resistir à tentação. Por isso, evite levar para dentro da sua casa aquilo que você não pode e não deve comer. Projeto Vida Saudável, passo de número 16. O 16º passo para uma vida mais saudável é: reduza severamente o consumo de gordura animal e carne. Há estudos que indicam grande risco ao câncer de intestino grosso. A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 300 gramas por semana e sugere que a gente evite carne vermelha. 17º. Abandone seus vícios. Bebidas, cigarros, drogas, chocolates. Nenhuma reeducação funciona se não abandonarem vícios e se não adquirirem hábitos saudáveis. 18º passo. O 18º passo para uma vida saudável é: evite o leite de vaca e seus derivados. Substitua por leite de soja. O leite de vaca, gente, é um grande causador de irritação intestinal, altera a flora bacteriana, produz muitos gases e muitas vezes o leite de caixinha contém substâncias químicas nocivas ao nosso organismo, como por exemplo a soda cáustica e outros conservantes com malefício já comprovado pelos estudos científicos. 19º. Controle o estresse. Invista mais tempo com lazer.
Procure ajuda psicológica, nutricional, orientações para atividades físicas e faça as consultas médicas preventivas. Isso é muito importante, detectar a doença antes que ela apareça ou no estágio inicial. Isso pode salvar você e evitar doenças mais importantes. 20º e último passo. O 20º e último passo para uma vida mais saudável: faça acupuntura regularmente, mesmo quando estiver se sentindo bem. Ela melhora a imunidade, ativa as funções dos órgãos internos, trata a dor, diminuindo o uso de remédios e previne doenças crônicas e degenerativas. Cuide da sua saúde enquanto há tempo. São medidas simples e cuidados com alimentação, atividade física e controle de estresse que protegem a sua saúde das doenças mais comuns e que comprometem muito a sua qualidade de vida. Não espere a doença chegar para se conscientizar. O preço a pagar pode ser caro demais. Pense nisso. Um abraço, Dr. Fábio Mendes, especialista em acupuntura, e toda a equipe do Projeto Vida Saudável.